Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Estamos mais uma vez durante todo o mês de setembro, se Deus quiser, nos próximos meses também, aqui falando sobre a prevenção ao suicídio. Mês de setembro, que marca aí pela campanha do Setembro Amarelo, tá? Na semana passada nós trouxemos a Tatiana, assistente social aqui do CAPS, e hoje a gente está com a Regina, que é enfermeira e coordenadora, né? E nós vamos falar um pouco sobre esse assunto tão importante que todos deveriam estar discutindo, todos deveriam estar falando, né? Com responsabilidade, é claro. Tudo bem, Regina? Tudo bem, Jean, e você? Prazer recebê-la. Eu já vou começar já perguntando para você como funciona o atendimento do CAPS para as pessoas com crise ou com ideação suicida. Tá, então vamos lá. Meu nome é Regina, né? Eu trabalho no CAPS faz 10 anos, né? Sou enfermeira especialista na saúde mental. O CAPS é um centro de atenção psicossocial que cuida das doenças graves, severas, de pessoas que têm transtornos com uso de bebida e com vários tipos de entorpecentes, que seriam drogas. O CAPS ele fica localizado na rua Minas Gerais, no número 225. Um ponto assim, de referência é o SEMEC. O CAPS ele é porta aberta, né? Nós trabalhamos das 7 às 16 horas. Nós temos uma equipe multidisciplinar, que são 2 psicólogos, que é o Mike e a Raquel, tem o assistente social, a Tatiana, tem eu, a enfermeira, Regina, tem uma técnica de enfermagem, Maria José, tem o recepção, tem um apoio que cuida da parte geral do CAPS, e temos a psiquiatra, que é a doutora Fabiana Salomé. Ele é porta aberta, né, durante essas 8 horas que fica aberta, com uma demanda aberta. Então, o que seria isso? O paciente que está com algum tipo de transtorno, ele vai ali e nós temos uma equipe multidisciplinar que todo dia tem um na escala que vai estar ali. Se tiver um paciente com algum problema, ele vai ser atendido por essa pessoa que está escalada. Hoje nós temos uma população aí de 28 mil habitantes, e nós temos 5% da população já passou no CAPS. Então, nossa, 5% é gente. 5% nós temos. E isso ficou bem, cresceu muito quando? Na pandemia. Quando teve a pandemia, nós tivemos nós não trabalhamos de porta aberta, porque era saúde e não tinha como. E a gente viu que cresceu muito essa demanda da saúde mental, por causa da doença, por causa da perda, por causa do medo, por causa do pânico que essa doença na época trouxe, e isso desenvolveu muito transtorno mental em muitas pessoas. Então hoje nós temos 5% das pessoas de Conchal que passa no CAPS. Isso que passa no SUS. Agora, a gente tem em Conchal, que é uma cidade e alguns bairros diferenciados, que tem muito convênio. A Unimed ela é muito forte aqui também, né, Jean? Então, isso é uma demanda que passa pelo SUS. O que passa ainda pelo particular, a gente não tem acesso. Então, a gente fala que cresceu muito, né, a doença mental. Mas quando se trata de uma tentativa de suicídio, ela acaba caindo no público, não acaba? Porque a pessoa, ela consegue ser socorrida, graças a Deus, a polícia chega, a guarda municipal, quando ela chega no hospital, ou sei lá, eles encaminham pro CAPS também, né? Caminham? Às vezes, se tiver convênio, não. Aí ela prefere, aí de repente a pessoa tem uma demanda para ir para um particular. Por quê? Porque também é que nem a assistente social, ela comentou, tem gente que tem aquela coisa da vergonha. Eu vou para o CAPS, alguém me vê no CAPS. Entendeu? Então, aí tá. O CAPS ele acolhe apenas pessoas com transtornos mentais, ou também outros problemas pontuais. Porque quando se fala em CAPS, né, coisa de louco. Eu vou lá, o pessoal vai me ver saindo do CAPS, isso. Entendeu? Existe esse preconceito. Existe esse preconceito. Mas não é só isso. Forte. Não, mas assim, hoje o município ele tem crescido e melhorado muito na estrutura de saúde, eu falo, porque nós ficamos muito tempo só com o CAPS. Então o CAPS ele é para tratar das doenças graves, severas do uso de entorpecentes.
Nós ficamos muito tempo abraçando tudo. Então a gente atendia ambulatório, as doenças graves, as doenças leves. De janeiro para cá, com essa nova gestão, eles tiveram uma outra visão para desafogar o CAPS, para a gente conseguir dar um atendimento de qualidade para o paciente mais grave e severo. Foi montado o quê? Um ambulatório dentro do SEMEC, que quem atende ali é o Dr. Augusto. Ele vem e faz esses casos mais leves. Então, hoje, a rede, a gente trabalha em rede. A gente fala que nós temos atenção básica, 5 atenção básica, que são os PSFs, a Estratégia de Saúde da Família, e temos a UBS. O paciente que chega com algum tipo de transtorno mental, passa pelo postinho, é atendido pelo clínico geral. O clínico geral vai estar encaminhando ele para o ambulatório. Certo. Quando for o caso grave, ele vai direto ser encaminhado pro CAPS. Uhum. Se ele deu entrada naquela rede. Agora, o paciente que é CAPS, ele não precisa passar pela rede. Normalmente, esses casos, ele já vem direto com nós, não precisa vir com encaminhamento. E a família? Porque assim, a pessoa tem lá o problema, isso acontece muito na questão do uso de entorpecente. Né? A pessoa ali, ela usa entorpecente, ela é viciada, ela tem os problemas. Vocês conseguem assistir só a pessoa, vocês assistem só essa pessoa, né? Ou vocês assistem a família também? Porque muitas vezes o problema está dentro da família. Vocês tratam o paciente, mas quando ele volta para casa, entendeu? Tá lá o problema novamente. Vocês conseguem chegar nesse lugar? Então, o paciente que ele faz uso de entorpecentes, normalmente a droga ela é vista, né, o uso de entorpecentes como uma doença. O Ministério da Saúde ele fala isso, é uma doença. Então, uma família que tem um usuário dentro de casa, eu vou falar para você, ele adoece a família inteira. Sim. Não tem como não influenciar a mãe, o pai, as pessoas que convivem naquele ambiente. Normalmente a gente tenta tratar essa família também. Às vezes dentro do CAPS não, às vezes sendo encaminhado para a rede. Como? Falo de novo que o Confuxal saiu na frente, porque todas as unidades de saúde da família hoje têm um psicólogo. As demandas são grandes, mas todo lugar tem. Então, uma porta de entrada para dar uma palavra, vai ter um profissional lá que vai ter um apoio. Então, se ele não é nosso, a gente encaminha. Até porque tem uma coisa na psicologia, no atendimento psicológico, que o meu psicólogo que atende o usuário de droga, ele atender a mãe, também ele fica complicado, ele passa às vezes para o outro, porque senão fica complicado, né? Precisa atender mais membros da família. E então eu acho que sempre tem o apoio, sim. Como é feito o acompanhamento de uma pessoa que já tentou suicídio? Ele normalmente é assim, a gente no CAPS tem uma equipe multidisciplinar, a gente faz o acolhimento, né? Quem estiver naquele momento do acolhimento, e ele é encaminhado já ele já sai dali com agendamento com a psiquiatra. A nossa psiquiatra ela vem 2 vezes na semana, no caso de Conchal. E já sai com o agendamento, passa na psiquiatra, que já sai com o encaminhamento para fazer a terapia. E qual que é a diferença do psicólogo com a psiquiatra, né? Eu acho legal falar isso, porque as pessoas confundem bastante, né? O psiquiatra ele vai ouvir a sua queixa, o sentimento que você tem e tentar tratar aquilo com medicamentos. Às vezes, uma palavra também da psiquiatra, também ela tem um forte, como eu vou dizer, é forte a palavra dela com o paciente que está ali, né? Então, e quando ela vê que precisa do medicamento, normalmente a psiquiatra faz a parte medicamentosa. E o psicólogo, ele é encaminhado para tratar a causa disso. Porque toda doença, ela tem, né, alguma coisinha, da onde começou. E junto com a terapia, ela vai descobrir o que tem levado e o que junto eles vão poder estar fazendo para melhorar aquele quadro do paciente. Então, a terapia e o remédio, ele é muito importante, são 2 fatores importantes para esse paciente melhorar desse quadro. Então, pela experiência que você tem ali dentro ali do CAPS e em outras áreas da saúde, com certeza já trabalhou,
como você vê o porquê desse tabu que ainda existe de se falar sobre esse tema? Porque isso a gente vive na sociedade e vocês com certeza vivem com um futuro paciente, vamos dizer assim. Sim. Olha, eu acho que tem o tabu, tem a vergonha, a família não quer falar que ele fez. Eu acho que o próprio paciente, ele muitas vezes vai se fechando, vai se isolando, vai se trancando no quarto, vai parando de comer, vai parando de ter um relacionamento pessoal, interpessoal. E ele nem percebe que isso não deixa de ser um tabu para ele buscar ajuda. Eu creio que também isso acontece. Tá. Como que a comunidade em geral, escola, igreja, enfim, empresas, podem ajudar na prevenção, ajudar a pessoa e, obviamente, vocês a chegarem nessa pessoa? Existe uma técnica, existe alguma forma para poder estar orientando a sociedade em geral? Tá. Eu acho que hoje a gente tem a mídia, que a mídia ela foi um ponto crucial, né? Ela trouxe muitas informações para nós. Eu acho que a mídia ela é importante. Eu acho também que você vê alguém dentro da tua casa, em isolamento, sem relacionamento. Eu acho que a família tem como procurar o CAPS ou procurar que seja o postinho ou agente comunitário quando estiver passando na casa, para estar falando que ele tem observado que algumas coisas são diferentes dentro da casa dele com determinada pessoa. E eu acho que a escola daqui de Conchal mesmo faz isso. Ela vê alguma coisa diferente, uma ação diferente do aluno, um comportamento, ele já entra em contato com o CAPS. Então, a gente daí aciona a família para também saber da família o que tem acontecido dentro de casa, o porquê tem acontecido tudo aquilo, entendeu? O amigo, tem amigo que às vezes ele é mais chegado com o irmão dentro de casa, ele conta para o amigo e não conta dentro de casa. Acho que a gente já se passou por um momento parecido com esse, da gente desabafar, que todo mundo passa por algum momento difícil, né, na vida. E a gente às vezes conta para o amigo e não conta, né, para aquela pessoa que eu moro ali. Tá. Normalmente, me corrija se eu estiver errado, né, eu vejo dessa forma, a vontade, não sei se é o termo correto a ser utilizado, de cometer o suicídio, ele vem principalmente aí durante a noite, final de semana, momentos em que a pessoa, digamos, fica mais isolada, mais depressiva. Não aquele caso que eu falei no vídeo passado, tá, gente? Da pessoa querer paz. Aí o CAPS vai estar fechado, porque trabalha durante o dia e tal, tem toda essa equipe. O que a pessoa faz de madrugada? Tá. A gente tem o centro E é verdade isso que eu falei mesmo, que acontece, a probabilidade de acontecer da tentativa? Eu já peguei à noite de alguns pacientes, ou a gente também lê históricos, né, de pegar de dia, de tentar à noite, de dia, não tem muito, eu acho. Na verdade, é um momento que ele está sozinho ali, ele começa, na verdade, ele já está maquinando, e naquele momento, às vezes que ele está sozinho, pode ser que ele tome aquela coragem. E a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é um telefone, 188, que são atendimentos 24 horas. E nós temos o hospital, né? Urgência, emergência é o hospital. O nosso aqui é o Hospital Madre Vanini, né? Todo dia tem um plantonista, 24 horas ali, para dar o primeiro atendimento, né? E depois está encaminhado para a rede, ou para o CAPS, que no caso de tentativa de suicídio, é caso grave, é o Centro de Atenção Psicossocial. Tá. De que forma um familiar, um amigo, ele pode participar no processo de tratamento desse paciente? Depois que foi identificado. Tem o antes, né, que as pessoas, como a gente conversou com a Tati na entrevista passada, um amigo, um patrão, uma namorada, sei lá, um parente, pode identificar e ajudar essa pessoa a encorajar. E depois, como que a pessoa, eu identifiquei a Regina, por exemplo, conseguimos encaminhar, realmente detectou. Meu comportamento com você após essa ter sido identificado? É apoio, é acolhimento, não tem de onde, né? A pessoa não está
precisando naquele momento ser julgada, ela está precisando ser acolhida, ela está precisando de uma palavra, de repente de ânimo, de amor, de cumplicidade. Eu estou aqui, você não está sozinho, a mãe vai ficar com você, a mãe vai ficar com você, vamos no médico, tem que ir na terapia, vamos investigar se ele está participando mesmo das terapias, ele está fazendo uso das medicações corretas, a medicação está ficando tudo que esse paciente, a mãe está vendo ele tomar. É um tipo de paciente que a família tem que ficar com a medicação e ver ele tomar. São várias circunstâncias ali que é muito importante, mas eu acho que o acolhimento, sem julgamento. Eu tô aqui, você não está sozinho. Seja o filho, seja o irmão, seja o marido, que passou por aquilo, eu acho que é estender a mão, encaminhar para o profissional correto e descobrir que desânimo é esse que a pessoa não quer mais viver, entendeu? O que tem acontecido? Qual foi o gatilho dessa vez que levou a pessoa a ter esse desânimo de vida de novo? Mas é acolhimento. Uma mensagem que você gostaria de deixar para a população sobre o Setembro Amarelo, sobre a campanha em si? Tá. Setembro Amarelo. A gente ouve tanto, né, falar, a gente não pode lembrar dele só no setembro, porque a gente tem pessoas sofrendo de transtorno mental 24 horas por dia, 30 dias no mês, 360 dias no ano. O CAPS está localizado na rua? O CAPS está localizado na rua Minas Gerais, 225, no Parque Industrial. Do ladinho do SEMEC. Do lado do SEMEC, em frente do São Francisco. O telefone do CAPS, ele é um WhatsApp, ele é o 19, é o 3866-2767. Nós temos o Instagram, que é a rede social, que é o @Conchal. Temos o Facebook também, a gente tem muito seguidor no Facebook. E temos uma porta aberta 8 horas por dia, das 7 às 16 horas, todo dia na escala. Ali, que fica só ali, não tem nem, ele não põe nenhuma agenda para ele estar disponível se vier alguém com algum tipo de sofrimento naquele momento, eu tenho um profissional disponível para estar dando uma palavra de apoio, mostrando algum caminho. Olha, sem querer ser indelicado, mas eu não poderia deixar de observar, né, quando o profissional faz o trabalho com amor. Ela está emocionada, gente. Se aproximar, vai ver os olhinhos dela cheios de lágrimas. Eu tenho um problema no olho também, né? Eu tenho o canal da lágrima entupido no olho direito. Mas falar da saúde mental, ela é emocionante, sim. É a doença do século. A gente não pode se colocar num lugar achando que a gente está assim protegido e que nunca vai acontecer com a gente. Porque acontece determinadas situações, né? Uma perda, um problema com o filho, com o marido, que de repente vai tirar a gente de alguma situação, vai nos colocar em alguma situação que a gente vai falar, meu Deus, como eu vou lidar com isso? E não deixa de ser um problema emocional, né? Porque a gente está ali. Tá bom? Vai estar emocionado. Regina, eu quero agradecer mais uma vez, tá? A presença sua, a presença da Tati, que veio na semana passada, e os próximos vídeos aí, pessoal, assim como já aconteceram em anos passados, né? Pode deixar chamar no WhatsApp, eu sei que as pessoas não gostam de comentar nos comentários, até porque a situação é delicada, que a gente encaminha um por aqui, e pode deixar perguntas para que a gente faça para os próximos profissionais que vão estar vindo por aqui durante todo esse período, tá? Se precisar, peça ajuda. Esse é o lema da campanha do Setembro Amarelo 2025. E você pode pedir ajuda de várias formas, seja por telefone, seja indo direto ao local, seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. É só dar uma observada nessa imagem que aparece logo após o vídeo, tá? Que todos os contatos estão por lá. Agradeço a vocês mais uma vez, agradeço a você, Regina, mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima.